Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje estou aqui para a nossa aula 2 da semana 15. Vamos lá? Então, deixem tudo aí arrumadinho sobre a mesa para nós começarmos nossa aula. Ó, nós vamos usar o livro Aprender Sempre, o estojo, deixa tudo certinho aí, tá bom? Já arrumaram? Então, vamos lá, crianças. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos continuar a sequência didática 1. Vamos fazer a aula 9. Características dos contos de fada. Onde vocês vão abrir aí, crianças? Nas páginas 15 e 16. Então, abram lá na página 15, que nós vamos colocar a data de hoje. Olha só, ontem foi segunda-feira, dia 7. Hoje é terça-feira, dia 8. Então, vocês podem marcar aí no material de vocês, 8/6/2021. Marcaram? Muito bem, crianças. Então, olha só, agora prestem bastante atenção antes da gente realizar aí no livro, tá bom? Para realizar a atividade 9 das páginas 15 e 16 do livro Aprender Sempre, nós vamos ler os contos Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve e os Sete Anões. Tá bom? Eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem também, depois, vocês podem assistir nesses links que tem aí embaixo, essas sugestões de links, tá bom? Se vocês acharem necessário, vocês podem assistir antes de realizar a atividade. Tá joia? Então, vamos lá, crianças. Olha só. Chapeuzinho Vermelho. Inúmeras são as versões desta criativa, encantadora, intrigante e graciosa história. Chapeuzinho Vermelho é uma das narrativas de referência entre os clássicos infantis. De tradição oral, foi publicada pela primeira vez no ano de 1697. Faz tempo, crianças? Bastante, né? Pelo escritor francês Charles Perrault. Desde então, o conto é apresentado em diferentes versões, traduções e adaptações, que tem marcado a infância das crianças nos mais diferentes países e épocas. Uma das versões mais conhecidas e traduzidas, inclusive para o português, foi escrita em 1912 pelos irmãos Grimm. Então, olha só, crianças, vocês podem perceber que a história do Chapeuzinho Vermelho é bem antiga, não é mesmo? Já faz muito tempo que ela foi inventada. Ela era uma história oral que passava de pessoas para pessoas, e aí depois o escritor francês Charles Perrault escreveu ela, tá bom? E também, né, os irmãos Grimm, depois mais para frente, eles escreveram em 1812. Olha como faz tempo, crianças. E ela foi também traduzida para português. Vamos, então, ler a história do Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá, olha só. Prestem bastante atenção, vocês podem acompanhar comigo, que vocês têm aí no material de vocês, tá bom? Então, acompanhe essa história para a gente ver o que nós vamos fazer depois, tá joia? Então, vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que tinha esse apelido, pois desde pequenina gostava de usar chapéus e capas desta cor. Um dia, sua mãe pediu: querida, sua avó está doente, por isso preparei aqueles doces, biscoitos, pãezinhos e frutas que estão na cestinha. Você poderia levar à casa dela? Claro, mamãe, a casa da vovó é bem pertinho. Mas tome muito cuidado. Não converse com estranhos, não diga para onde vai, nem pare para nada.
Vá pela estrada do rio, pois ouvi dizer que tem um lobo muito mau na estrada da floresta, devorando quem passa por lá. Está bem, mamãe, vou pela estrada do rio e faço tudo direitinho. E assim foi, ou quase, mas a menina foi juntando flores no cesto para a vovó e se distraiu com as borboletas saindo do caminho do rio sem perceber. Cantando e juntando flores, Chapeuzinho Vermelho nem reparou como o lobo estava perto. Ela nunca tinha visto um lobo antes, menos ainda um lobo mau. Levou um susto quando ouviu. Onde vai, menina linda? Vou à casa da vovó, que mora na primeira casa, bem depois da curva do rio. E você, quem é? O lobo respondeu. Sou um anjo da floresta e estou aqui para proteger criancinhas como você. Ah, que bom! Minha mãe disse para não conversar com estranhos e também disse que tem um lobo mau andando por aqui. Que nada, respondeu o lobo. Pode seguir tranquila, que vou na frente retirando todo o perigo que houver no caminho. Sempre ajuda a conversar com um anjo da floresta. Muito obrigada, seu anjo. Assim, mamãe nem precisa saber que errei o caminho sem querer. E o lobo respondeu: Este será nosso segredo para sempre. E saiu correndo na frente, rindo e pensando: aquela idiota não sabe de nada. Que delícia! Chegando à casa da vovó, Chapeuzinho bateu na porta. Vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Pode entrar, minha netinha. Puxe o trinco que a porta abre. A menina pensou que a vovó estivesse muito doente mesmo, para nem levantar e abrir a porta. E falando com aquela voz tão estranha. Chegou até a cama e viu que a vovó estava mesmo muito doente. Se não fosse a touca da vovó, os óculos e a cama da vovó, ela pensaria que nem era a avó dela. Eu trouxe essas flores e os docinhos que a mamãe preparou. Quero que fique boa logo, vovó, e volte a ter sua voz de sempre. Obrigada, minha netinha, disse o lobo, disfarçando a voz de trovão. Chapeuzinho não se conteve de curiosidade e perguntou: Vovó, a senhora está tão diferente? Por que esses olhos tão grandes? É para te ver melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que essas mãos tão grandes? É para te acariciar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que essa boca tão grande? Quer mesmo saber? É para te comer. Ai, socorro! É o lobo! A mamãe saiu correndo, a mamãe não, a menina saiu correndo e gritando, com o lobo correndo bem atrás dela, pertinho, quase conseguindo pegar. Por sorte, um grupo de caçadores ia passando por ali bem na hora, e seus gritos chamaram sua atenção. Ouviu-se um tiro e o lobo caiu no chão, a um palmo da menina. Todos já iam comemorar quando o Chapeuzinho falou: Acho que o lobo devorou minha vozinha. E o caçador logo falou: Não se desespere, pequenina. Alguns lobos dessa espécie engolem seu jantar inteirinho, sem ao menos mastigar. Acho que estou vendo movimento em sua barriga. Vamos ver. Com um enorme facão, o caçador abriu a barriga do lobo de cima a baixo e de lá tirou a vovó inteirinha, vivinha. Viva, vovó! E todos comemoraram
a liberdade conquistada. Até mesmo a vovó, que já não se lembrava mais de estar doente, caiu na farra. Gostaram, crianças? Essa é a história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos continuar? Então, olha só, agora eu vou contar para vocês a história da Branca de Neve e os Sete Anões. É um conto de fadas originário da tradição alemã, que foi compilado pelos irmãos Grimm também, ó, e publicado entre os anos de 1817 e 1822. Também bem antigo, não é mesmo? Vamos lá. Vocês já conhecem Branca de Neve? Já, né, gente? Esses contos são bem conhecidos, todo mundo conhece. Mas vamos lá relembrar eles. Olha aqui. Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher, que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias a madrasta perguntava ao seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha, em todo mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua. Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela. O homem acatou, porém, ao chegar na floresta, disse: fuja e não volte, sua madrasta deseja fazer mal a você. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer, quando avistou uma pequena casa. Resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa que estava em 7 pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou 7 pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa, que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por 7 anões e, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos 7 anões. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda que o enganara e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha, vendedora de maçãs, e foi à casa dos anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados,
mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e a colocaram sobre uma mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos 7 anões se não poderia transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço de maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos, assustada, e perguntou: Onde estou? Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. Gostaram? Relembraram da história? Então, olha só, crianças, com essas duas histórias aqui, esses dois contos, nós vamos realizar agora, no livro Aprender Sempre, a aula 9. Então, abram aí o livro de vocês, que nós vamos fazer esta aula. Ó, característica do conto de fadas. Vamos lá? O que vamos aprender? Nessa aula, você vai refletir um pouco mais sobre a estrutura dos contos de fadas. 1. Em muitos contos, há conflitos, ou seja, um problema que precisa ser resolvido pelos personagens. Sua resolução equivale ao desfecho da história. Vamos ver isso, vamos ver como isso acontece no conto As Três Fiandeiras. Olha só, nós já conhecemos o conto As Três Fiandeiras, não é mesmo? E agora nós vamos ver, ó, quem era o personagem principal, central do conto das Três Fiandeiras? Quem era? A moça bonita e prendada que queria se casar, não era ela? É. Qual era o conflito que tinha ali naquela história, naquele conto? Olha aqui o conflito, crianças. Leiam aí comigo, ó. Para casar-se com o pretendido mercador, ela precisava fiar as meadas de linho bem rápido, o que não conseguia fazer, né? Esse era o problema dela, o conflito que ela tinha. E como foi o desfecho? Como resolveu esse conflito? A moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento. Não foi isso que aconteceu? Então, olha só, crianças, esse aqui é o conflito e o desfecho das Três Fiandeiras. Agora, nós temos aí, ó, na 2. Agora é sua vez. Com o seu grupo, mas nós não vamos fazer em grupo porque nós não estamos na escola e também na escola não pode fazer grupos, né? Porque nós não podemos aglomerar. Nós vamos completar o quadro tendo como base os contos lidos pela professora. Então, lembra do conto A Fiandeira Preguiçosa? Então, nós vamos completar com esse, tá bom? Quem era o personagem principal do conto A Fiandeira Preguiçosa? Gente, quem era? Vocês lembram? Era a mulher preguiçosa, não era? Ela era a principal. Qual era o conflito? O que tinha ali? O que ela tinha que resolver? Qual era o problema? Ó, o conflito era, ela tinha que enganar o marido dizendo que não trabalhava, né? Porque não tinha os materiais necessários. Ela falava para o marido que não trabalhava porque ela não tinha material, não era? Ela só tinha ali a meada e mais nada. Não dava para ela, não tinha adubadoura. Lembra que ela pediu para o marido ir fazer uma adubadoura lá, pegar o pau lá na floresta? Lembra de tudo isso? Então ela falava para o marido que ela não podia fiar, que ela não era preguiçosa, que ela não conseguia fiar porque ela não tinha os materiais, não é?
E aí, como que foi resolvido isso daí? O que ela fez no final? O que aconteceu? Ó, o marido saiu como culpado de não ter cuidado da meada no fogo, não foi? Foi isso que aconteceu? Lembram que lá no final ela falou para o marido cuidar da panela que estava no fogo com a meada, que na verdade não tinha meada lá dentro, era uma estopa, né? Lembram disso? E aí o marido se saiu de culpado e nunca mais tocou no assunto de fiar, não foi isso? E aí a mulher se saiu, né, bem, porque ela não queria fiar mesmo, ela era preguiçosa, não é? Então vamos lá, olha aqui. Agora no 3, o que vamos fazer? Ó, vamos relembrar 2 contos conhecidos. Aquele que nós, Chapeuzinho Vermelho, que eu acabei de contar. Escrever o desfecho de cada história de acordo com o conflito. Então, a história Chapeuzinho Vermelho. Qual é o conflito que nós temos aqui, ó? O lobo chega antes da menina na casa da vovó. E aí, o que aconteceu, crianças? Nós vamos fazer juntos essa aula, tá? Porque é uma atividade coletiva. Então, vamos lá. O que nós vamos colocar aqui? O que aconteceu para resolver esse problema? A menina, o lobo chegou antes da menina na casa da vovó. Como que ela resolveu esse problema? Tá? Qual foi o desfecho? Vamos ver? Vamos escrever aí, ó. O lobo comeu a vovó depois disso, não foi? Enganou a Chapeuzinho tentando comê-la também. E foi morto por um caçador que arrancou a vovó de dentro da barriga do lobo, vivinha. E todos comemoraram. Não é? Foi assim que terminou? Isso mesmo, crianças. Então, coloquem aí no material de vocês esse desfecho, como que foi resolvido esse problema aí. Tá joia? Tá bom? Vamos fazer o próximo agora da Branca de Neve e dos 7 anões, né? A história é essa que a professora já contou para vocês. E o conflito aqui, a madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. Esse é o conflito, não é? Como foi resolvido esse desfecho? Nós não vamos escrever inteirinho o final, né? Nós vamos abreviar aí, nós vamos colocar as partes mais importantes, lembrando que qual foi o desfecho, como se terminou. Vamos lá. A madrasta se disfarça de velhinha, lembra? E leva uma maçã envenenada para quem? Para Branca de Neve, que ao comer desmaia na hora, não foi? Os anões, achando que ela está morta, colocam-na em um caixão de cristal, até que um príncipe a encontre e decide levá-la para seu pai, que é o rei. No caminho, o caixão se inclinou e a maçã envenenada sai da boca da Branca de Neve, da princesa, não é? Onde ela acorda e volta para o castelo, conta tudo para o pai dela, que mandou matar a rainha malvada. Branca de Neve se casa com o príncipe. Joia? Foi assim? Foi, não é mesmo? Então, esse é o desfecho da Branca de Neve. Joia? Então, façam aí no livro de vocês. Vocês podem pausar o vídeo, fazer com calma, com uma letra bem bonita, caprichado, tá bom? E assim nós finalizamos a nossa aula 2, crianças. Espero vocês amanhã para mais uma aula, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Um grande beijo.